Olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde alunos do sexto ano 2 e do sexto ano 4. Hoje, segunda-feira, 19 de outubro, estamos retomando as nossas atividades, né? Depois dessa semana merecida de descanso, espero que vocês tenham descansado bem. Eu, graças a Deus, dei uma descansada boa, né? E vamos retomar as nossas atividades da semana 2. Então, gente, pegue aí quem está com a sua apostila, pega o seu PET aí, abre na semana 2. Quem não está, quem acompanha virtualmente, então vamos prestar atenção nas atividades e logo após eu estarei postando as atividades para que vocês façam as atividades no caderno de vocês. Gente, a semana 2 vamos trabalhar com diferentes textos, né, do gênero literários, de gêneros literários. Vocês observaram que eu já coloquei no início da aula um videozinho falando sobre lendas e mitos, né? Um videozinho pequeno falando sobre lendas e mitos, para vocês conhecerem um pouco desse gênero literário, porque a nossa aula de hoje também vai trabalhar um pouco com esse gênero, além de trabalhar também um pouco com um texto dramático. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje. Aula muito simples. Os textos eu não vou fazer a leitura como eu fazia nas atividades anteriores. Eu vou deixar que vocês façam a leitura até para você fazer a explicação. Que muitas vezes as pessoas acompanham só a minha leitura e não faz a leitura lá, né, individualmente. Então eu vou deixar que vocês façam a leitura para que vocês façam a interpretação do texto melhor. Beleza? Então vamos lá. Atividade 1. Leia o texto e responda as questões a seguir. Gente, a atividade 1 é esse texto que é a lenda, uma lenda, né? Uma lenda da cobra grande, né? Nós vamos conhecer um pouco sobre esse mito, né? Sobre essa lenda, sobre esse mito que é lá da região amazônica, que é a história de duas cobras irmãs, a cobra Norato e a cobra Caninana, né? Ela tem características um pouco diferentes, de personalidade uma da outra. Então vocês vão fazer a leitura dessa história e depois da leitura dessa história você vai para a interpretação do texto. Então faça a leitura com calma, né? Entenda, faça a leitura com calma para entender como se deu a história e como se deu essa lenda, né? Nós sabemos que nosso país é um país rico em folclore e um país rico em lendas. Nós temos várias lendas. Nossa região mesmo aqui é repleta de lendas, né? Quem nunca viu falar da lenda do bicho da rodagem? É uma lenda muito conhecida por aqui. Então vamos ler essa lenda da cobra grande e depois nós vamos fazer a interpretação. Vamos lá? Olha a interpretação. Isso aqui eles vão copiar no caderno, ok? Para quem não está com o PET impresso. Sobre o que trata essa lenda? Por que dizemos que o texto é uma lenda? Então essa história fala sobre o quê? Por que nós falamos que isso é uma lenda? Por que você pode afirmar que esse texto que você lê é uma lenda? 2. Quais as características de Norato e de sua irmã Caninana? Então você vai colocar as características de cada um. Lá no texto, você vai voltar no texto e vai ver, as características, como que era o Nonato, né? E como que era Caninana. Qual a personalidade deles? Era diferente? Era igual? Uma é boa, outra era ruim? Então você vai descrever as características das duas cobras irmãs. Certo? 3. De qual região do Brasil trata-se essa lenda? Se você voltar na minha fala, né? Eu já respondi. Você conhece outras lendas? Quais? Que outra lenda você conhece? Não precisa escrever a história. Só vai colocar o título, né? Que outra lenda você conhece? Atividade 3. Leia o texto a seguir e responda as questões. Então vamos lá nessa tirinha. Olha lá. Ei, vó, a senhora viu meu livro? Vi. Olha a carinha da avó, né? E o que achou? Mais útil do que imaginava. Olha o que a velhinha fez com o livro, olha. Meu Deus do céu. É uma piadinha, né? Vamos lá. O termo que contém ironia é: Ei, vó, a senhora viu meu livro? Letra B, vi. Letra C, o que achou? Ou mais útil do que imaginava? Dessas expressões aí, qual é a que dá a característica da ironia, né? Tá fácil. Para qual finalidade se espera que um livro sirva? Um livro, gente, no normal,
para que finalidade um livro vai servir? E por qual motivo a avó deu outra utilidade ao livro? Então você vai responder aqui qual a utilidade real de um livro e qual foi a utilidade que a vovó deu para o livro. É só você ver na última tirinha que você vai ver o que ela fez com o livro, né? Atividade 3, leia o texto a seguir e responda as questões. Na barriga da vaca. Novamente vocês vão fazer essa leitura. Essa é uma historinha muito engraçada e dramática também, né? Um personagem que chama Polegazinho, ele escorregou e caiu dentro da barriga de uma vaca. E aí ele tenta sair da barriga dessa vaca, né? E no caminho aparecem dois ladrões que querem roubar a vaca. E os ladrões escutam uma voz saindo lá da vaca, né, pedindo ajuda, e eles acham que é a vaca falante. Olha que drama, né? Então, leia aí leia essa história e faça a interpretação também. Olha lá. 1. O que diferencia o texto dramático de um conto e de outras narrativas? Esse texto é um texto dramático. O que você acha que diferenciou de outras histórias? Por quê? 2. Na peça teatral, o público verá o polegarzinho? Por quê? Nós vimos também que isso aqui é uma peça teatral, né? Tem os personagens, né? Tem as indicações de cena, né? As rúbricas, né? Que são essas expressões que estão entre parênteses. E aí, na leitura, você acha que não é uma peça teatral? Isso é uma peça teatral. Você acha que o público vai ver o polegarzinho? Por que você acha que sim ou não? Quem são os personagens desse texto? Transcreva um trecho do narrador do texto. Você vai colocar aqui, são duas atividades. A primeira, você vai colocar quais são os personagens, escreve os personagens e vai transcrever uma pequena parte do texto que indica que existe a presença de um narrador. Ok? Em que local se passa o enredo desse texto? Muito fácil, né? Gente, nossa atividade de hoje... Faça a leitura com calma dos textos, dos dois textos, tanto da lenda, né, da cobra grande, quanto também do texto dramático, né, do polegarzinho na barriga da vaca lá, né, e faça as interpretações. Terminando as atividades, envie para mim. Não deixe acumular a atividade das outras semanas, viu? Se tiver atividade atrasada também, envie também para o professor. Certinho? Abraço a todos e qualquer dúvida estou aqui à disposição. Fique com Deus.